De casa, boa tarde. A semana de bola rolando já está em jogo aqui no Campinho e eu já quero falar do Grêmio, que ontem comemorou mais uma vitória de virada no Brasileirão. Diminuiu para 8 pontos a diferença para o Corinthians, com direito a pedido de desculpas e tudo. Renato abriu a coletiva dizendo que não queria ter dito despencar, e sim tropeçar quando se referiu ao líder na semana passada. Peço desculpas para vocês que eu me posicionei mal depois da entrevista lá do jogo contra o Flamengo. Como é que eu tenho me posicionado mal? Eu troquei uma palavra. Eu falei que o Corinthians iria despencar na tabela e eu não usei a palavra certa. Então eu peço desculpas para vocês. Eu deveria ter falado que ele iria tropeçar. E isso não muda a minha opinião. Ele vai tropeçar sim. Despencar fica muito mais difícil. Então me expressei mal, eu peço desculpas a vocês. 3-1 que nós já vamos contar como foi. Agora, Vidarte. Oi. Acertou o Renato ao explicar o que disse, né? Acertou. Acho que ele foi humilde, antes de qualquer coisa, humilde. Acho que é legal que ele possa reconhecer isso aí. Ele exagerou um pouco. Fez uma crítica velada aí ao trabalho do Carrilli, que é um bom treinador aí do Corinthians. Está se mostrando um bom treinador. É que na semana passada soou até antipático, né? Inclusive para o próprio time do Corinthians ouvir que eles iam despencar. Parece que ficou meio exagerado, né? Para um time que estava com quantos pontos na frente do próprio Grêmio, né? Tropeçar ficou mais Tropeçou simpático. É legal. Em casa para o Atlético Paranaense foi um tropeço. Domingão à noite, a história sempre se repetia. O seu filho queria ficar jogando online com os amigos, sua filha ficava horas nas redes sociais, você queria assistir aos melhores momentos dos jogos no computador e a sua esposa ficava grudada na tela do tablet para ver uma série preferida. E o que acontecia? A internet travava. Afinal, que internet aguenta tudo isso ao mesmo tempo? Só a Vivo Fibra, meu amigo. É por isso que nós mudamos para a banda larga da Vivo, que tem giga velocidade e giga estabilidade. A vida de todo mundo mudou depois que assinou Vivo Fibra. E ninguém mais tem impedimento em casa para conseguir acessar a internet. Toda a família se diverte ao mesmo tempo, vendo vídeos, jogando online, assistindo episódios das séries, fotos sendo postadas, vídeos. Tudo isso com a banda larga que tem o maior upload do Brasil. E o melhor, tudo isso por apenas R$ 89,99 ao mês com Wi-Fi grátis. É só 50 mega por apenas R$ 89,99 ao mês com Wi-Fi grátis. Ligue 10315, anota aí, 10315, ou vá até uma loja da Vivo e assine Vivo Fibra. Com Vivo Fibra, tudo fica muito melhor. Consulte condições. O Grêmio enfrentou a Ponte Preta e a marcação da Ponte Preta no começo do jogo precisou buscar espaços, mudando o time. E aí mudou o tempo, mudou a postura em campo também. Bem na hora que chegou o frio, o tricolor deu um calor na defesa adversária. Depois de um veranico, o inverno mostrou a cara. A temperatura despencou e parece que pegou o time do Grêmio meio desprevenido. O tricolor não começou bem e a Ponte Preta aproveitou. Lucas chutou cruzado e Rafael Thierry marcou contra, 1-0. A equipe da Ponte buscando nitidamente o contra-ataque, jogadores rápidos, e numa escapada ali conseguiram fazer o gol, né? Um lance que acontece, faz parte do futebol. A friaca deixou o Grêmio meio congelado. Mas no segundo tempo, a frieza de alguns jogadores deixou o Campeonato Brasileiro um pouco mais aquecido. Os gremistas começaram a esquecer o frio quando Pedro Rocha passou bonito pela marcação e tocou para Barrios, que bateu de primeira, 1-1. Atacantes, lógico, quer sempre fazer gol, mas nosso grupo é assim, quem tiver melhor colocado vai procurar o companheiro para tocar ou se puder fazer o gol. Mas estou tranquilo, sei que nos momentos certos meu gol vão sair, então fico feliz por hoje ter ajudado com mais uma assistência. Fernandinho não queria ficar parado. Para manter o corpo quente, queria passar correndo por Fernando Bob, mas o volante da Ponte não deixou. Pênalti. Depois de perder 2 cobranças seguidas, o frio fez bem. Lucas Barrios, com categoria e frieza, marcou o gol da virada, 2-1. O torcedor começou a jogar mais do que nunca com a gente, a equipe cresceu, começou a criar
E nós começamos a fazer os gols, até porque, da maneira que o Grêmio jogou, principalmente no segundo tempo, o Grêmio merecia essa virada e merecia essa vitória, porque, com todo o respeito à equipe da Ponte Preta, quem procurou jogar, não jogamos tão bem o primeiro tempo, mas jogamos muito bem o segundo tempo, criamos, quem procurou sempre a vitória foi o Grêmio. Para confirmar a vitória, Luan lançou Ramiro na área, que de cabeça tocou para Everton mostrar que também é frio na frente do goleiro. 3-1. A distância para o líder Corinthians diminuiu, 8 pontos. Depois de vencer no frio de Porto Alegre, o Grêmio vai tentar seguir perseguindo o Timão no eterno calor de Salvador. Vidarte, o Grêmio teve a frieza mesmo para conseguir reverter um placar desfavorável, né? Furar a marcação e fazer belas jogadas. E tem esse guri aí, o Pedro Rocha, que eu tenho quase convicção, ele jogador que qualquer dia vai estar também deixando aqui o futebol brasileiro. Muito baita, é um tremendo jogador, né? Falta só a finalização um pouquinho melhor, aí sim. Eu estou olhando aqui, Débora, os jogos fora de casa do Grêmio. Ele vai pegar o Vitória agora, nesse meio de semana, né? O Corinthians vai pegar o Avaí. O pessoal tá fazendo essa caça do líder, né? O São Paulo pega o Grêmio também, como próximo jogo, né? O segundo jogo. E o Corinthians pega o Fluminense. E aí, Corinthians pega o Flamengo em casa e o Grêmio pega o Santos em casa. Ou seja, são os 3 próximos jogos aí pra gente tentar encostar, né? A gente gaúcho. Eu acho que tanto do Corinthians quanto do Grêmio, os jogos mais difíceis são os 2 últimos aí desses 3 que tu citou. Tu acha, Zé? Corinthians e Avaí, eu acho que... São 2 times que estão mal, né? O Vitória pelo Grêmio e o Avaí contra o Corinthians, né? Dá pra dizer que tá parelha a briga, né? Sim. E os 2 fora de casa. O Fluminense é um adversário interessante, né? Para o Corinthians. E o Grêmio pega um São Paulo que está lá na zona de rebaixamento. Está desesperado, nada dá certo. Pois é. E tem o Corinthians contra o Flamengo, como terceiro jogo nessa sequência que a gente está, né, abordando. E o Grêmio pega o Santos, que é parada duríssima. Ô, Vidarte, a gente que está sempre criticando os batedores, né, de pênalti do Grêmio, ontem Lucas Barrios meteu uma bucha. Eu acho que ele ensinou como tu, eu e a toda a torcida de Grêmio Internacional, do Flamengo, do Corinthians, como é que se bate um pênalti com o lado interno do pé direito. Olha lá, ó a paradinha, ó. Sabe que superior foi isso, esquerdo. Né? Ele viu como que eu bati aqui aquele dia que a gente ensinou. Olha aqui, ô Débora, isso dá pra se chamar que é um golaço de pênalti, não dá? Dá. Que baita gol, né? Calou a boca de todos os críticos aí que diziam, não, o Barrios pipocou. Não, ele tava machucado uma época, outra vez ele foi substituído. É por isso que ele não apareceu lá pra bater os pênaltis anteriores, né? O Grêmio perdeu com o Luan. Mas ontem, né, olharam pro banco pra ver quem que ia cobrar, né? O Edilson também. E o Renato que... Ele bancou, né? Bancou o Barrios. Tava treinando em forma para chutar e fez esse golaço aí. Eu acho que vai ser difícil, voltando ao assunto do Renato, que o Grêmio vai conseguir colar no Corinthians. Acho complicado por tudo que eu tenho falado, viu? Com todo respeito ao meu amigo Renatão aí muito difícil. Tu quer defender? Acho que o Grêmio tem que lutar mesmo pela Libertadores e pela Copa do Brasil. Deixa o Corinthians escapar, não tem problema. O episódio envolvendo o goleiro Aranha poderia ter tido um capítulo final ontem na Arena. Um torcedor com um cartaz pedindo perdão até foi visto, mas, pelo visto, ignorado pelo goleiro da Ponte. Principalmente quando eu volto aqui, eu procuro não estar olhando para a arquibancada, sabe? Eu evito ao máximo, eu acho que não dá o tempo todo, tem uma hora que eu acabo olhando. Eu evito olhar para a arquibancada, porque cada vez que eu olho para a arquibancada, eu vejo ódio na cara da pessoa, ódio, sabe? Mas tenha certeza que eu sou errado, né? Que aqui é assim mesmo que funciona, sabe? É triste porque o clube do tamanho do Grêmio, sabe? Ainda tem algumas pessoas que vêm aqui para atrapalhar, para deixar feio o espetáculo. Venceram com um bom placar, tudo para sair tudo feliz, mas fazer o quê? Eu tenho que vir, me preocupar em jogar futebol, me concentrar, não tenho que revidar a provocação, nada disso. Vidarte. Sabe o que eu fico pensando? Será que ele veio preparado para isso ou a imprensa que fez o questionamento para o goleiro da Ponte ele Preta? foi vaiado todo o tempo. Tá. Esse torcedor levou esse cartaz. Sim. A partir do momento que acontece um episódio como aconteceu em 2014,
É óbvio que a imprensa vai sair de campo e vai questioná-lo. Você viu o cartaz de um torcedor pedindo perdão? Até porque ele virou na hora do jogo, mas ele disse que não falou viu. que depois falaria. Mas disse que não Os viu. torcedores estavam pedindo a camisa, inclusive, esses aí pra ele. Aí ele disse assim, depois e Mas tal. disse que não viu. Depois da entrevista ele disse que não viu. Não viu o cartaz. O cartaz. Mas tanto viu que tinha um cartaz, talvez não tenha lido. Mas viu porque disse ainda, depois falo com vocês e tal. E aí ele ficou muito mais com as vaias que ele recebeu do torcedor do Grêmio. Que deve irritar. Realmente irrita, né? Até porque a gente sabe que isso tem a ver um resquício lá de 2014, né? Com certeza ele deve ter isso na cabeça dele. Eu, particularmente, se fosse eu, não sou eu, né? Mas eu não daria resposta, ficaria quieto. Olha, não quero mais falar nesse assunto. Encerrou, ponto final. Então toda vez que esse rapaz for jogar que eu acho que ele fala, e ele foi vaiado, inclusive, porque o torcedor do Grêmio não entende, não compreende que racismo é crime. E não compreende que o Grêmio foi punido naquela época não pelo Aranha, e sim por atitudes racistas que aconteceram dentro do estádio. Se o Aranha tivesse sido vaiado da outra vez, sem ser chamado de nada, talvez o Grêmio poderia até ter ido além, ter sido campeão e tal. Mas que o Grêmio se sentiu também muito prejudicado pela punição que sofreu, entendeu? A gente sabe que houve outros erros, outros crimes, e o Grêmio pagou mais caro, na minha opinião também, estou falando por mim, né? Pagou mais caro do que outros que também cometeram coisas. Mas aí é de quem crimes, avalia, né? Aí é de quem julga. É o problema da justiça, né? Amanhã tem Inter e Luverdense, 9h30 da noite no Beira-Rio. Hoje à noite, um seminário envolvendo o Ministério Público, Brigada Militar e torcidas será importante para amenizar os ânimos e controlar a fúria de alguns torcedores após os resultados ruins. Sábado, no 2-0 para o CRB, o Guto Ferreira falou sobre buscar o alívio nesse jogo de amanhã em casa. Nós até começamos criando algumas situações, mas o decorrer do jogo a coisa não fluiu do jeito que a gente esperava e acabou não acontecendo o que a gente buscava. Ficamos bem aquém em termos do jogo e infelizmente fomos batidos. Agora é olhar para frente e buscar fazer dentro de casa o que a gente não vem fazendo, né? Fazer dentro de casa, buscar dentro de casa os pontos que a gente não pode mais perder. Ele falou também de uma palavra do substantivo feminino, vou dizer assim, besta. Eu fui a besta, disse o Guto, né? Nas entrevistas que ele concedeu. Ele está tentando puxar para o lado dele, Guto, acho que ele está correto, a responsabilidade, Débora, né? Porque o Grêmio, falando do Grêmio, o Internacional, ele não vem jogando bem toda essa temporada. Acho que desde o ano passado o Internacional não vem jogando legal, né? Raras exceções. Nesse ano eu citaria assim, o jogo contra o Corinthians, contra o Palmeiras e o próprio Grenal. Ele fez 3 partidas interessantes nesse ano internacional. É pouco para quem já está aí quase em agosto, né? Estão na metade de julho. Está complicado. E com todo respeito ao Guto, eu sei que ele chega num momento delicado do clube, que qualquer técnico que chegasse, independentemente do nome, de grandeza na carreira, de várias conquistas e tal, teria essa mesma dificuldade. Mas ele está tendo tempo para fazer o trabalho. Ele teve 2 semanas de treino, agora ele ficou mais uma semana fora de casa, longe da, teoricamente, pressão que incomoda tanto, né? E dentro de campo a gente não vê evolução, Vidal. Eu acho que o problema está acima do treinador, porque o Argel é o cara que passou aí, Falcão, Celso Rotti, o Lisca, o Odair, se tu quiseres, interino, né? O Antônio Carlos, já tem 6 de cabeça, assim, rapidinho, esse é o 7º treinador do Internacional. Acho que o problema não é treinador, Débora de Oliveira. Bom, o presidente estava lá, né? Eu não consegui ouvir a entrevista do presidente porque ele não falou depois da derrota. O presidente foi até lá. Tá faltando ele matar no peito e chegar, olha, eu vou falar agora, é isso? Chegar no grupo e dizer, olha aqui, ó, vamos melhorar esse negócio. Com a imprensa eu não vi ele falar. Depois do jogo eu não vi ele falar. Eu fiquei esperando a palavra da representação máxima do clube, né? Tá menos mal ele tá lá, né? Pelo menos mal que os jogadores estão vendo que ele tá viajando. Bom, mas o presidente anterior, Vitório Piffer, ele viajava e a gente via foto lá passeando, indo à festa, indo a show. Calma, Débora. Não tô dizendo que o atual faz. Tô dizendo que o anterior, então não adianta viajar só. Ele ia jantar fora, né, Débora? E aí, de repente, tomava uma coisinha a mais. O Juventude perdeu no sábado 2-0 para o Ceará, também perdeu a liderança com esse placar no fim de semana. O Brasil de Pelotas tropeçou em casa, levou 2-1 do Figueirense. Na Série C, o Ipiranga levou 2-1 também, mesmo placar no Joinville, perdeu para o Joinville, lá em Joinville.
E na Série D, a grande notícia, o Zequinha fez 1-0 no Oeste, está classificado para as oitavas de final, vai enfrentar o São Bernardo. Primeiro jogo em casa, depois lá em São Paulo, o Vidarte se faz de Zequinha, mas não foi no Pastareia. Não acredita? Tu foi comer x-moito e não foi no Pastareia no sábado, né? Desde pequenininho eu vou no Pastareia, eu frequento. Vamos pro intervalo, quero mandar um beijo pro Wagner, zagueiro do Zequinha, que tá aí se recuperando, e a gente tem certeza, ó, tu vai vencer essa batalha. Baita figura humana também esse Wagner, um abração pra ele. Intervalo, já voltamos.